Graça e paz, meus irmãos. Hoje de manhã nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, seguindo a exposição da nossa confissão de fé. Nós vamos ler o texto referente à predestinação. Os anjos e homens predestinados ou pré-ordenados estão designados de forma particular e imutável, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Dentre a humanidade, aqueles que são predestinados para a vida, Deus os escolheu em Cristo para a glória eterna, e isto de acordo com o seu propósito eterno e imutável, pelo conselho secreto e pelo beneplácito da sua vontade antes da fundação do mundo, apenas por sua livre graça e amor, nada havendo em suas criaturas que servisse como causa ou condição para essa escolha. Deus não apenas designou os eleitos para a glória de acordo com o propósito eterno e espontâneo da sua vontade, mas também pré-ordenou todos os meios pelos quais o seu propósito será efetivado. Por isso os eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos em Cristo e chamados eficazmente para a fé nele, pela ação do Espírito Santo e no seu devido tempo, e são justificados, adotados, santificados e guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Ninguém mais é redimido por Cristo, chamado eficazmente, justificado, adotado, santificado e salvo, senão unicamente os eleitos. Este alto mistério da predestinação deve ser tratado com especial prudência e cuidado, para que os homens, atentando para a vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando-lhe obediência, possam assegurar-se de sua eleição eterna pela comprovação de sua chamada eficaz. Será desse modo que a doutrina da predestinação promoverá louvor, reverência e admiração a Deus, bem como humildade, diligência e consolação abundante para todos os que obedecem sinceramente ao Evangelho. E já, acho que 2 ou 3 domingos que esse assunto já é tratado, a eleição, a nossa eleição por parte de Deus. Quando se fala de eleição, isso faz parte do nosso dia a dia. As pessoas são eleitas desde uma coisa mais simples, um condomínio. A pessoa responsável pelo condomínio, ela é eleita. Políticos são eleitos. Então, todos nós estamos familiarizados com esse assunto. Mas quando se fala de eleição nas Escrituras, instintivamente se levanta dentro de nós uma resistência quanto a isso. Porque o que nós estamos falando é de Deus eleger certas pessoas, determinadas pessoas, para a salvação. Por natureza, nenhum de nós aprova isso. Nenhum de nós sente alegria nisso, porque isso tira de nós toda e qualquer participação disso. Mas o que nós vamos fazer não é debater o assunto. Eu fui extremamente abençoado esse fim de semana, na sexta-feira à noite, na conferência. Eu até recomendo que os irmãos os que não tiveram oportunidade de estar lá, que assistam aos vídeos, vão ser colocados no YouTube.
quando o pastor Wilson ele expôs de uma maneira tão graciosa esse assunto. Eu até convido você a abrir a Bíblia, onde o texto que ele expôs, no Efésios capítulo 1, verso 3, ele disse que esse assunto da eleição, na época em que o apóstolo Paulo escreveu, isso não havia dúvida quanto a isso. A igreja acolhia isso, aceitava isso como a verdade de Deus, como de fato é a verdade de Deus, e não era como é agora, que esse assunto é motivo de debate, de discussão. Quando você olha qualquer coisa no YouTube ou qualquer livro, muitas vezes a coisa fica no nível de debate. Eu concordo, eu não concordo, e cada um apresenta suas razões. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 de Efésios, nós vamos ler os versículos 3 e 4 e 5. Ele começa adorando o Senhor. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Não é uma coisa que acontece agora, isso já aconteceu antes da criação, antes da fundação do mundo. Então, nós não estamos olhando da perspectiva humana de que eu escolho a Deus, mas eu começo a perceber, Ele me escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Continuando o versículo 4, ele diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não é por sermos santos e irrepreensíveis, mas é para sermos. A diferença é enorme. Não é porque eu iria crer que Deus anteviu isso. É claro que Ele sabe todas as coisas. O passado, presente e futuro são a mesma coisa para o Senhor. Assim como as trevas e a luz são a mesma coisa, Ele conhece todas as coisas, mas Ele não nos escolheu porque eu iria escolhê-lo, não. Ele me escolheu para ser santo e irrepreensível perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a boa vontade, a sua boa vontade. E nós começamos a ter uma visão diferente, que nós não estamos tratando com um igual a nós estamos lidando com aquele que nos criou, com aquele que escolheu um certo número de pessoas. Quando o Senhor Jesus, em João 17, ele ora ao Pai, ele diz: eu oro por aqueles que tu me deste. Esse é um outro aspecto da eleição ou da escolha de Deus. Os eleitos, eles são dados pelo Pai ao Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz: aqueles que o Pai me dá, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Que coisa doce, que coisa terna. Abra sua Bíblia lá em João. João capítulo 6, o verso 37. O Senhor Jesus trata desse assunto. Ele fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aquele que o Pai dá ao Senhor Jesus, esse vai ao Senhor Jesus. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, quando a pessoa que o Senhor elegeu,
que o Senhor escolheu, que Ele deu ao seu Filho, essa pessoa vai buscar o Filho. E aquele que busca o Filho, de maneira nenhuma, ele é rejeitado pelo Filho. Olha o verso 44 desse mesmo capítulo de João, capítulo 6, 44. Ninguém pode vir a mim, isso é o Senhor Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é uma impossibilidade que o ser humano por si mesmo busque a Deus. Que ocorreu na queda, na queda que é relatada em Gênesis 3, ocorreu uma catástrofe. Em Adão, nós caímos, nós nos desviamos de Deus, nós somos descendência de Adão, nós herdamos de Adão a mesma natureza perversa que não quer nada com Deus. Até o homem sente uma necessidade de adorar, então ele busca, ele tateia, ele está na escuridão moral, na escuridão espiritual, mas ele busca alguma coisa, ele adora, ele até acha que adora a Deus, mas na verdade não é o Deus da Escritura, é o Deus que ele inventa, a concepção que ele tem a respeito de Deus. E essa concepção ela vem de várias coisas, de ler a Bíblia distorcidamente, de escutar pregações erradas, todo mundo tem uma opinião a respeito de Deus. Mas quando nós chegamos com sinceridade, com humildade, diante da palavra, nós chegamos diante do Senhor, daquele que é o Deus soberano, o Deus que elege, o Deus que nos busca, o Deus que procura, como disse o pastor Wilson. Ele disse que, quando o Senhor Jesus diz que Deus busca, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o profeta no Antigo Testamento ele diz que Deus busca, ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele está à busca. E é Deus quem busca, não é a ovelha perdida que busca o pastor, ela não sabe voltar para o pastor, é o pastor, falando do pastor, do bom pastor, do Senhor, é Ele quem busca, é Ele que resgata com mão forte, é Ele quem tira das trevas. E Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Um pouquinho para frente, no capítulo 6 de João ainda, no verso 65, Jesus prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Essa palavra concedido é uma palavra muito séria, autorizado. Se não for autorizado da parte de Deus, ninguém pode vir ao Senhor. Aí nós somos colocados no nosso lugar próprio, que é o pó, é o lugar da Senhor, misericórdia. Não sou eu que te dou uma chance. Eu aprendi, desde sempre, que eu tinha que dar uma chance ao Senhor. E era isso que eu tinha na cabeça. Eu aceitei isso assim com toda tranquilidade, porque batia com os meus pensamentos. Eu tenho que dar a mesma chance para Deus, para Ele agir na minha vida. Mas, por natureza, nós temos essa distorção. Por causa do pecado, nós achamos que estamos com a bola toda e que Deus está com o chapéu na mão pedindo uma oportunidade. Não é assim. Jesus põe as coisas na perspectiva certa. Ele diz, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai isso não lhe for concedido, se isso não for autorizado. Se o Pai
não induzir, se o Espírito de Deus não operar dentro do coração, ninguém se volta para Deus. Mas essa eleição, essa escolha de Deus, naturalmente levanta dentro do coração humano aquela pergunta: mas isso é injusto, Deus escolher certas pessoas? Porque quando nós falamos de escolha, nós falamos daqueles que são eleitos e daqueles que não são eleitos. Forçosamente nós temos que tratar desses dois lados. Mas isso é injusto, Deus escolhe uns e não outros. Não há injustiça da parte de Deus. Quem somos nós para discutirmos com Deus? O apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso em Romanos, capítulo 9. Ele usa o exemplo de Rebeca, que estava grávida de gêmeos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, nessa ordem, né, que Esaú nasceu primeiro. Rebeca percebeu que havia um movimento estranho na barriga dela. Parecia que os meninos estavam brigando. E ela buscou o Senhor. Isso está relatado lá em Gênesis. Ela orou ao Senhor. O que está acontecendo, Senhor? Parece que tem uma guerra civil aí dentro. E Deus falou uma coisa muito interessante. Agora em Romanos 9, 11. Ele diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Quando Rebeca orou, Deus respondeu isso. Ela disse: olha, o mais velho vai servir ao mais moço, o que é totalmente contra a natureza. É o mais velho que deveria ser o servido, né? Deveria ser o líder. Mas Deus diz: olha, eu determinei que o mais velho vai servir ao mais moço. Os dois não haviam praticado bem ou mal nenhum. Eu sempre, quando eu lia esse texto, eu tentava justificar que, não, mas Jacó era melhor que Esaú. Na verdade, não. Se você for olhar, ler a história dos dois, você vê que, talvez dos dois, Jacó realmente era o pior. Era o enganador, é aquele que fazia de tudo para se dar bem na vida e não importavam os métodos. Então não havia diferença. E Paulo continua falando em Romanos 9, 13. Ele diz: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Verso 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Essa pergunta, a injustiça da parte de Deus? Ele escolheu Jacó e preteriu, deixou de lado Esaú. Deus, através do apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta: não há injustiça de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que está falando. Eu terei misericórdia de quem me aprouver, de quem eu quiser ter misericórdia. E eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Não há injustiça da parte dele. Injustiça haveria se ele fosse igual a nós, mas ele não é um igual a nós, que ele está tratando. Nós esquecemos, irmãos, muitas vezes, que, na verdade, a humanidade toda estava condenada. Que não há um justo sequer, não há um que não se levante contra Deus, em seu íntimo, na sua indisposição de fazer a vontade de Deus.
daquele que nos criou, daquele a quem nós devemos obediência irrestrita, ilimitada e obediência constante, obediência eterna. Há dentro de cada ser humano uma indisposição de obedecer a Deus. Existe dentro de cada um de nós temos um Deus contra o qual nós não temos resistência nenhuma, mas é um Deus que nós formamos, um Deus da nossa cabeça. Contra esse Deus não tem guerra nenhuma, mas quando Deus se apresenta como soberano, como aquele que escolhe alguns e deixa de lado outros, aí eu me espinho, né? Mas isso é injusto. É injusto enquanto eu não vejo que ele teria o direito de deixar todos nós irmos para o inferno. Uma coisa que me ajuda a entender um pouco esse assunto é que todos nós estávamos em queda livre para a perdição eterna. E o Senhor decidiu estender a mão para um, para outro. Ele escolheu. A razão por que ele escolheu uns e deixou de lado outros, o Senhor não nos revela. Talvez na eternidade nós saibamos, mas a razão não é que um era melhor que o outro, não. Continuando a nossa leitura, né, em Romanos, nós vamos chegar nós vamos chegar aí. No verso 16, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É aquilo que o Senhor Jesus disse: se o Pai não autorizar, ninguém vem a mim. Se Deus não usa a sua misericórdia, não é uma questão de eu querer ou não querer, não é de quem quer ou de quem corre, não é de quem se esforça, mas é Deus usar a sua misericórdia. Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19, tu, porém, me dirás. Parece que o apóstolo Paulo está prevendo todas as nossas argumentações. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? De que Deus está se queixando? Se ele é assim, o que ele está se queixando? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Verso 20, que é uma palavra para nós. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Verso 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro é Deus, o barro somos nós. Ele tem direito de fazer da mesma massa. Está entendendo? Não tem diferença entre um e outro. Não há diferença entre Esaú e Jacó. Mas ele fez de Jacó um vaso para honra, para pôr em cima da mesa, e de Esaú ele fez um pinico para pôr embaixo da cama. Quem decidiu? O Senhor, um vaso de honra e um vaso de desonra, do mesmo barro. Não é que a pessoa eleita é melhor que a outra não eleita. O pastor Wilson foi muito interessante. Ele disse que, de fato, os eleitos são os piores. Se você for comparar um ao outro,
É o mesmo barro, é ruim o barro. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Os piores, ele escolheu e chamou para si, para fazer deles um vaso de honra. Continuando o nosso texto, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aos vasos de ira, já estão debaixo da ira de Deus. Quando no Evangelho de João 3,36 nós lemos que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, recebe a vida eterna. Ele diz, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está tanto sobre os vasos que vão ser tirados de debaixo da ira, como aqueles sobre os quais a ira permanece. Essa eleição não se dá agora, não se dá porque a pessoa é boa, porque ela se esforça. Não, essa eleição se deu antes da fundação do mundo, e ela é feita em Cristo. Ela é uma graciosa intervenção de Deus. Ela se manifesta no tempo, cada um no seu tempo devido. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas Deus se manifesta. E o Senhor faz com que a pessoa eleita, ela chegue a ouvir o Evangelho, ela chegue a crer no Evangelho. A fé, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é uma dádiva de Deus também. É dádiva dele. O arrependimento é uma dádiva. Quando Deus fala com a sua palavra poderosa ao morto espiritual, aquele que está indo para o inferno, quando Deus o desperta, como ele despertou Lázaro da tumba, ele diz, Lázaro, vem para fora. Soberanamente ele nos chama à existência, à comunhão com ele. E quando nós olhamos para trás, nós percebemos, eu não tinha razão para ele me chamar. Da minha família eu era o pior. Da minha família poderia ter escolhido outros, qualquer outro que teria sido melhor que eu. Mas por quê? Nós não conseguimos entender. Isso ultrapassa a nossa mente. É por isso que nós temos que nos achegar a esse assunto com um coração simples e acolher isso, receber isso pela fé. Andar pela fé é reconhecer que o que está escrito é a verdade. Passa além da minha compreensão. Mas como é confortante essa palavra de Deus, que eu fui eleito, fui escolhido em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Porque eu achei interessante o pastor Wilson falar que geralmente a ideia é, mas e fulano, e por que não Beltrano e tal? Para lá, preocupe-se consigo mesmo. Né? Cuida, é igual Marta falando com Jesus sobre Maria. Senhor, o Senhor não se preocupa que ela... Jesus fala, Marta, Marta, é você. Depois Pedro com João. Senhor, e esse aí? Jesus diz, João, Pedro, deixa ele, cuida, é você que tem que cuidar de você.
A nossa tendência é dar cordas, dar trela ao pensamento. E aqueles que nunca ouviram o Evangelho, a gente levanta um monte é como se eu batesse, né, aqui, ergue um monte de poeira e eu acabo não enxergando aquilo que está na frente do meu nariz. Mas esse bater, ele é perverso, isso é pecado. Eu preciso me achegar a Deus e me prostrar diante dele, em humilhação. Senhor, esse assunto, ele vai muito além do que eu consigo entender. Mas é a tua palavra que diz. Quem sou eu que diz para discutir com Deus, se ele do mesmo barro que não presta, ele quer fazer um vaso de honra e outro do mesmo barro fazer um vaso de desonra? É o oleiro, ele é o dono. Ele não é um qualquer que está se metendo ali, falando, esse aqui tem um rosto bonito, eu quero, aquele ali não. Não é assim. Deus nem revela por que razão ele escolhe um e não escolhe o outro. Há assuntos que não se fecham, que nós não temos uma conclusão, uma explicação para a nossa mente. Mas a nossa mente não é o nosso Deus. Se para você aceitar alguma coisa, tudo tem que passar por sua mente, e você tem que entender, dá uma olhadinha mais de perto. É bem capaz que a sua cabeça é que seja o seu Deus. Porque o Deus verdadeiro, ele é incompreensível. É o Deus diante do qual eu preciso me prostrar em humilhação. Eu sei que eu tinha muita resistência quanto a esse assunto. Talvez a coisa que mais me assombrava, eu ficava extremamente apavorado. Tinha um pastor que falava comigo sobre esse assunto e eu resistia, não discutia com ele nem nada, mas por dentro eu era blindado, né, quanto a esse assunto. Por quê? Eu olhando para trás agora, uma das razões era que eu sabia que se dependesse de escolha, de eleição da parte de Deus, eu não seria eleito. Eu tinha certeza absoluta, e isso me apavorava. Me apavorava, porque eu sabia o que eu era. Eu não tinha mérito nenhum, absolutamente nenhum. Fachada, sim. Fachada está tranquilo, tudo, mas dentro, o problema é dentro. Mas Deus foi trabalhando, mostrando. Quando a gente começa a perceber que Deus não é um Deus domesticável, que não está debaixo do meu controle, não sou eu que determino, não sou eu que dou uma chance para Ele, mas que eu estou debaixo da potente mão de Deus e eu preciso me chegar humildemente ao Senhor. O apóstolo Paulo fala com Timóteo uma coisa muito séria nesse mesmo assunto. 2 Timóteo 1, verso 9, ele diz: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Está vendo como isso se repete? É um assunto santo, do qual nós temos que nos chegar com humildade, com simplicidade de mente, com coração aberto, desejoso. Senhor, eu quero chegar a essa compreensão
Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, Ele nos vocacionou, nos chamou para perto dEle, não segundo as nossas obras, elas nem entram em consideração, igual com Esaú e Jacó. Foi antes de eles nascerem, já tinha sido determinado, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É maravilhoso isso. Esse assunto da eleição, da predestinação, ele faz duas coisas. Uma nos humilha profundamente, nos põe com a boca no pó. E a outra nos traz, a outra coisa que faz é um profundo conforto, porque não dependeu de mim. Se Ele me elegeu em Cristo Jesus, é por isso que o Senhor Jesus diz: ninguém, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, e ninguém arrebata da minha mão. É uma coisa doce, é uma coisa, uma terna segurança nele, não em mim. Eu lembro quando meu filho mais velho era pequenininho, nós íamos passear e quando precisava atravessar a rua, eu falava com ele: maninho, dá a sua mão agora que nós vamos atravessar a rua. Ele me dava a mãozinha, mas não era ele, eu não confiava o suficiente para ele segurar na minha mão. Eu segurava a mão dele. Ele me dava a mãozinha, mas eu segurava. Porque isso é uma figura extremamente inadequada, que é o Senhor quem me segura. Eu não consigo, segurar na mão do Senhor para ficar de pé. É Ele que me guarda, é Ele que nos salva e salva definitivamente. Essa é a segurança. E Ele me salva para ser santo, para andar com Ele, para refletir a glória dEle. Outra pessoa que expressou essa alegria da escolha, da eleição, nós já vimos Jacó e Esaú, nós já vimos Moisés falando sobre que é o Senhor que tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Nós temos no Antigo Testamento mais exemplos. O Salmo 65, verso 4, há uma outra personagem da Bíblia que se alegra com a eleição, com a escolha de Deus. Salmo 65, verso 4. Davi, nesse salmo, ele diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes ou eleges e aproximas de ti, para que assista o que more nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Que coisa terna, né? Davi falando: feliz, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Todo esse ensino do Novo Testamento está aqui, está ali. Bem-aventurado aquele que tu escolhes e aproximas de ti, para habitar no teu santuário, para ter comunhão contigo. E no final ele fala: nós ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Quando Deus nos chama para comunhão com Ele. O que eu posso fazer diante dessa? Há muitos outros textos que a gente encontra nas Escrituras falando sobre isso, sobre a eleição. Isso é um assunto vasto, um assunto extremamente precioso. Mas o que eu posso fazer quando eu ouço essa verdade e como é que eu devo me posicionar diante de Deus? A melhor maneira de fazer isso é fazer igual aquele publicano,
lá de Lucas 18. Vamos lá. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, Jesus fala do fariseu que não sentia, assim, remorso nenhum diante de Deus, não tinha problema, porque ele sabia que ele era bom e fazia tudo certinho. Então, para esse, na verdade, Deus não servia, porque ele já estava fazendo tudo certinho, né? Já estava tudo bem com ele. Mas tinha o colega dele, que foi também ao templo, e um miserável, que sabia quem ele era. Ele sabia que ele era barro, e barro que não prestava. Mas ele chegou diante de Deus. No verso 13, Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele sabia que ele era pecador, ele sabia que tinha transgredido a lei de Deus, sabia que estava em falta com Deus. O que ele fala com Deus? Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. E o que Jesus diz sobre ele? Jesus diz assim: digo-vos que o que acabou de orar, né, o publicano, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, não o fariseu, que achava que não tinha problema nenhum, estava fazendo tudo certinho. E aí Jesus explica: porque todo o que se exalta será humilhado por Deus, mas o que se humilha será exaltado por Deus. Veja como é fácil se reconciliar com Deus. O publicano parece que ele não entrou em muitos detalhes, ele sabia, eu não sei nem falar tudo o que eu sou, mas tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor vê o coração, ele nem levantava os olhos ao céu. E é assim que nós devemos chegar ao Senhor. Talvez você não tenha essa certeza de que você foi escolhido, mas você pode buscar o Senhor com todo o seu coração. E Jesus disse que aquele que o busca, ele não vai buscar em vão. Senhor, eu sou escolhido. Senhor, opera no meu coração, opera uma disposição de obedecer o Senhor. Eu não quero só deixar isso entrar num ouvido e sair pelo outro. Quero te levar a sério, Senhor. Isso é seríssimo. Senhor, concede-me um coração arrependido, um coração como esse do publicano, um coração contrito, um coração apertado, para eu voltar justificado para minha casa, Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, o Senhor Jesus diz, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso é doce, a gente deve se apegar a isso como a um salva-vidas. Há um tempo atrás, Deus me impressionou com uma coisa. Às vezes você está andando na rua e você vê um pedaço de isopor, um pedaço de isopor que alguém descartou, sujo de graxa, todo empoeirado, tal, está lá. Você nem dá bola, não, que lá não tem valor nenhum. Mas muda o cenário. Você está agora no meio da água, a sua canoa virou por causa de uma tempestade. Você está sem colete salva-vida. Você está em perigo de afundar. E você vê o quê? Aquele pedacinho de isopor sujo, engraxado.
sem graça, que não vale nada, você vê, opa, mudou. A sua percepção das coisas mudou agora. Aquilo lá tem valor. A sua carteira, que você estava dando tanto valor, não vale nada dentro da água. Você se agarra àquele pedaço de isopor. Guardadas as devidas proporções, essa verdade, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, essa verdade preciosa da eleição de Deus, isso é preciosíssimo. Se você percebe que sozinho realmente você vai afundar, né? Baseado nas suas obras, elas não valem nada. Que Deus nos dê um coração simples assim. Amém.